Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu vim infiltrado no domingo de vocês, mas prometo que não vou demorar, quero que vocês aproveitem esse dia. Então, o assunto de hoje é um indicador chamado Stop ATR. Ele é um indicador que nos possibilita usarmos como trailing stop, que nada mais é um indicador que nos mostra um ponto plausível para sairmos de uma operação de um determinado ativo. Nós temos indicadores como o SAR Parabolic, como o High-Low, que também tem este uso no mercado, mas o grande bacana, o grande diferencial do ATR é que ele usa no seu cálculo o true range do ativo. E como cada ativo vai ter um true range diferente, ou seja, vai ter uma volatilidade diferente, esse acaba sendo o grande destaque do ATR, por considerar em sua composição o true range. Então, pessoal, nós podemos inseri-lo no nosso gráfico, juntamente aos preços. Ele vai vir nesse formato de escadinha, muito parecido com o High-Low. O SAR Parabolic parece um, um asterisco, esqueci o nome do caractere, agora deu um lapso de memória. Vamos pôr uma cor um pouco diferente das que nós já temos no gráfico. Aqui está o nosso Stop ETR. Então, como que nós podemos usá-lo? A gente pode aproveitar tudo que aprendemos, tudo que estudamos até aqui e partirmos desse ponto. Por exemplo, que temos uma tendência de alta, os preços trabalhando acima do Stop ETR, então nós vamos procurar um ponto de entrada. Aqui nós podemos verificar um preço de fechamento de reversão, né? O mercado faz um pivô de alta, corrige, o candle perde as duas mínimas prévias e fecha acima do fechamento prévio. Então, como que funciona o preço de fechamento de reversão? Nós vamos comprar o rompimento desta máxima, né? E geralmente a gente vai trabalhar com o mínimo de alvo de 2 para 1. No caso, opa, acabei plotando errado aqui. Aqui, 2 para 1. Nós iríamos ter vendido no 60 com 84, por exemplo. Né? Qual é uma maneira plausível de usar o Stop ETR? No 60 com 84, nós iríamos vender parte da posição, digamos metade, por exemplo. Então aqui nós iríamos vender metade da nossa posição neste ponto e iríamos excluir aqui a projeção e iríamos esperar o Stop ETR ir para cima dos preços. Vejam que ele está abaixo dos preços, nos simbolizando que nós devemos mantermos posições compradas no mercado. Então, eu vou marcar aqui a nossa entrada e vamos indo. Vejam, na verdade, esse gráfico aqui ele está pegando o presente, né? Depois eu vou voltar um pouco no passado. Então, quem entrou por este modelo está comprado até agora. Olha que maravilha, né? Aqui houveram alguns toques, mas o toque no ATR não simboliza que você deve sair. Eu vou mostrar mais para frente o que simboliza, o que caracteriza uma saída pelo Stop ATR. Ou seja, quem comprou aqui teve um stop de 8,20%. Esse foi o risco da operação. Neste ponto aqui, saiu com aproximadamente 13,4% de lucro. E a partir daí, ele, mesmo que ele levasse um stop, ele já não teria mais prejuízo. Isso é uma coisa muito interessante de fazer uma parcial, né? Digamos que o mercado tivesse batido no alvo e depois tivesse vindo pegar o stop, você não teria saído no prejuízo. Mas o que acontece? Quando a tendência é forte, você vai guiando pelo stop ETR e, digamos, hoje você estaria com 79% de ganho. Claro que o ganho só é válido quando você realiza a operação, quando você vende, né? Mas digamos que o stop está aqui, você teria pelo menos em torno de 50% garantidos nessa operação. Deixa eu procurar uma outra
opção aqui no passado. Aqui nós temos mais um preço de fechamento de reversão neste rompimento com este stop com este alvo. Então, neste ponto, nós poderíamos ter nos desfeito de uma parte ou metade, ou seja, qual for da nossa posição, e ter seguido até que o stop ETR nos dissesse que a tendência perdeu força e que já é hora de sair da posição. Então, neste caso aqui, vejam que o stop virou acima dos preços, nos indicando uma saída. Então, o que nós iríamos fazer com o nosso stop? Iríamos puxar para essa mínima. Vocês estão vendo que aqui temos 1, 2, 3. Né? Nesse caso ele não foi respeitado, mas poderia ter sido respeitado. Então aqui você hipoteticamente correu um risco de 10%. Você fez uma parcial em 16%. Tem gente que faz a parcial em 100%, aí cada um vai agir à sua maneira, né? Eu não gosto muito do 100%, eu prefiro sempre trabalhar algo de 2 para 1 ou mais. Então aqui, digamos, 16% você sairia com uma parte da sua posição. Se você saiu com a metade, você zerou o risco. Você pode até tomar um stop, mas o seu risco está zerado. E o ativo iria andar ainda mais um tempo. Você teria saído com aproximadamente 20% de ganho para um risco original de 9. Então fica bem interessante, né? Vamos ver aqui mais uma. Aqui nós temos uma barra ignorada, uma barra vermelha ignorada. E outra coisa, pessoal, aqui a gente vê que eu usei esse exemplo e este exemplo como compras contra o stop ETR. Eu não aconselho vocês comprarem olhando para o stop ATR. Eu gosto de usá-lo para saídas, não para entradas. É claro que em alguns momentos ele irá funcionar, mas eu prefiro muito mais usá-lo apenas para saída, certo? Ele vai, vocês vão notar que dependendo do tempo gráfico, quanto maior o tempo gráfico, maior vai ser o nível de acerto, quanto menor o tempo gráfico, menor o nível de acerto, mas você não vai ganhar dinheiro exclusivamente pelo nível de acerto. Você vai ganhar dinheiro porque quando você acertar, você vai ganhar muito proporcionalmente ao risco que você correu. E quando você perder, quando você tomar um stop, vai ser um stop bastante curtinho. Então, voltando aqui para a nossa barra ignorada, vamos plotar o nosso alvo em 2 para 1. Aqui nós teríamos a nossa saída, certo? Vamos apagar a projeção. E onde o stop virou? Ele virou neste candle. Então aqui nós temos um novo, 1, 2, 3. E nós puxamos o nosso stop para cá, para essa mínima. Vamos ver se ela foi perdida. Nós temos aqui 44,55. E aqui 44,52. Ou seja, a mínima foi respeitada, ela não foi perdida. Então, nós continuamos na operação. Digamos, se você entrou no começo nessa barra ignorada, você nem precisou entrar nesse preço de fechamento de reversão, a não ser que você quisesse aumentar a posição, não tem problema nenhum. Cada um vai trabalhar da sua maneira. Então, mais uma vez, a pessoa comprou neste ponto, foi subindo o seu stop e saiu neste ponto. Vamos lá, temos um risco original de 7,5%, tivemos a nossa parcial em quase 15% e saímos depois de 330 dias, mais de um ano, saímos com 34,62%. É um ganho bastante interessante, né? Claro que aqui nós estamos falando de prazos mais longos, né? Temos um gráfico semanal. Então, se você pega, por exemplo, um gráfico diário, um gráfico intradiário, como 60 minutos, a operação não vai durar tanto. Mas quanto menor o tempo gráfico, maior vai ser a volatilidade dele. Então, você vai ficar menos na operação e
vai ter um ganho um pouco menor, né? Aqui no caso, o mercado sempre recompensa os pacientes. Quem teve essa paciência de ficar mais um ano posicionado saiu com ganho de mais de 30%. Sem precisar ficar girando, comprar e vender a todo momento, uma operação bastante tranquila. E também com possibilidades de novas entradas, né? Vamos procurar aqui. Aqui teve uma movimentação bastante bacana, né? Vamos ver aqui um ponto de venda. Nós temos esse inside bar, que nos possibilitaria uma venda. Ao mesmo tempo, ele é um 1, 2, 3. Então, digamos que nós fôssemos operar como um 1, 2, 3, por exemplo. Iríamos plotar o nosso alvo em pelo menos 2 vezes o risco. Aqui, no caso, a operação não foi tanto ao nosso favor, além da nossa parcial de 2 para 1. E depois nós acabamos saindo, puxando esse stop aqui para esta máxima. Nesse caso houve um pequeníssimo prejuízo, 2% de prejuízo, mas totalmente compensado por esta movimentação aqui de mais de 20%. Então, obviamente, nada vai funcionar sempre, mas quando funciona, nos traz grandes oportunidades de lucros. Obviamente que no mercado, ainda mais em gráfico semanal, é muito mais difícil você encontrar boas vendas, né? Num período tão amplo, geralmente você vai encontrar boas compras. A não ser que seja um ativo, por exemplo, uma empresa que realmente esteja perdendo seus valores, perdendo seus fundamentos e, de fato, perdendo valor de mercado. E não apenas passando por uma correção normal de um determinado período. Uma coceirinha nas costas. Vamos ver aqui mais um. Aqui nós temos um preço de fechamento de reversão, pessoal. Lembram? Temos um repique em uma tendência de baixa. Aí uma máxima rompe as duas máximas prévias. Em seguida, nós fechamos abaixo do fechamento prévio, nos indicando então um preço de fechamento de reversão de venda. E nós podemos entrar na perda da mínima deste candle. Vamos pôr aqui a nossa plotagem. Saímos parcialmente neste ponto. Opa, estou ficando velho, pessoal. Aqui teve um stop, né? Eu não considerei esse stop. Aqui teve um 2, 3 de venda e também um inside bar acima da média, um pouquinho mais perigoso. Aqui tivemos uma barra branca ignorada. Então o nosso preço de fechamento de reversão gerou um stop, mas nós não nos entregamos. Tô com a língua travada. Aqui vamos plotar o nosso alvo. Dessa vez não tivemos stop. Aqui saímos com uma parcial. Notem que na venda geralmente não costuma evoluir tanto num prazo tão longo, né? Então aqui tivemos a virada do stop, a TR, tivemos um 2, 3 de venda. Vamos puxar o nosso stop móvel para cá. Aqui tivemos também um ganho, um pouco menor do que nesse 2 para 1, mas tivemos um ganho e de qualquer maneira não saímos com prejuízo na operação. Claro, se por exemplo nós pegarmos um gráfico diário, talvez seja até mais fácil pagar aqui esses estudos. Talvez seja até mais fácil a gente encontrar vendas, né? Aqui, por exemplo, aqui tivemos, aqui foi acima da média, uma barra branca ignorada, perdida no candle seguinte, nos gerando este risco, nos possibilitando buscar. Opa, não ativei o imã. Então, mais uma vez, nos possibilitando buscarmos
minimamente esse resultado de 2 para 1, que foi atingido neste ponto. E daí o que nós fazemos? Sentamos e esperamos. Vamos esperar o mercado nos recompensar. E o que acontece? Aqui, neste ponto, saímos da operação. Neste caso não foi nem 1, 2, 3, né? Mas vemos que o mercado ele fechou acima do stop ETR. E, na verdade, até a virada foi aqui. Poderia até ser aqui. Foi um pouquinho acima. Vou marcar aqui para vocês. Ó. Aqui foi de fato a virada do stop ETR. Então teríamos trazido nosso stop para cá. Teríamos sido violinados por pouco. Mas olha bem o tanto que nós ganhamos além daqueles 2 por 1, daqueles 200% do nosso risco, né? 18%. É muita coisa, pessoal. Você entrar numa operação, deixa eu botar mais pro lado. Entrar numa operação com 3,5% de risco, certo? Aí você realiza em quase 7% de ganho e depois você sai com 21% em 1 mês e meio. É muita coisa, pessoal. Muita coisa mesmo. Aqui a gente está falando de um gráfico diário. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido o conceito e uma das usabilidades do Stop ETR. Então, esse é um exemplo bastante interessante de se trabalhar um trailing stop, que é o stop móvel, e nos possibilita ter talvez um nível de acerto um pouco menor, mas um ganho muito maior nos nossos acertos, o que vai aumentar o nosso payoff. O que é o nosso payoff? É o quanto a gente ganha dividido por quanto a gente perde. E o nosso payoff se torna alto nesse modelo, nesse sistema. Muito obrigado a todos mais uma vez, um ótimo domingo a todos, fiquem todos bem. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like. Abraço pessoal, até mais!